Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é voltada para o conteúdo do 9º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, vamos iniciar nossa aula. O nosso tema hoje é circunferência e círculo. Nós vamos aprender a diferenciar esses dois elementos e vamos estudar algumas posições relativas entre circunferências. Então vamos iniciar aqui. Circunferência. A circunferência é uma figura geométrica plana que faz parte do nosso dia a dia. Em termos de definição, a gente chama de circunferência a linha formada pela união de todos os pontos que são equidistantes de um ponto fixo, denominado de centro. Professor, o que é equidistante? São pontos, gente, que estão à mesma distância de um outro ponto, certo? Pode-se construí-la com o auxílio de uma régua e um compasso. Ao mantermos a ponta seca do compasso fixa em um ponto O, a ponta girante, ao rodar, construirá a circunferência. Então, gente, você fixa a ponta seca em um ponto qualquer do plano, e aí você faz uma abertura, né, num compasso, e aí quando você gira a ponta girante, você necessariamente vai descrever uma circunferência. Certinho, gente? Então, quais são os exemplos de circunferência que fazem parte do nosso dia a dia, né? O aro de uma roda, certinho? A gente pode pensar na roda gigante também, né? Também é um exemplo aí a gente pode pensar nas rodas, nos brinquedos como sendo, né, aí os pontos, as uniões formando a circunferência. O símbolo da Olimpíada, né, das Olimpíadas, melhor dizendo, esses aros aí, eles também podem ser vistos como circunferências. Reparei que eles estão se encontrando, né, em dois pontos, cada par desse... existem pares que se encontram em dois pontos. Isso é uma das posições relativas que a gente vai ver hoje. Então, gente, a ideia de circunferência é a união de infinitos pontos, todos eles que estão à mesma distância de um ponto fixo, um ponto central que eu chamo de O, que mais tarde vou chamar de ponto central, de centro. Tá bom, gente? Então, repare que a circunferência ela é uma linha, ok? Essa palavra é importante. A circunferência é uma linha. É claro que nesses exemplos práticos aí a gente força, né? A gente chama entre aspas, coisas que não são pontos de pontos. Mas é só para simplificar para você. Mas, formalmente dizendo, a circunferência ela é a união de infinitos pontos que são equidistantes de um ponto central. Então agora circunferência e círculo. Aí eu pergunto para você, você acha que círculo e circunferência são a mesma coisa? Com certeza não. Agora que já retomamos o conceito de circunferência, fica mais fácil de entendermos a diferença entre esses dois elementos matemáticos. Então, gente, o círculo será a região do plano que fica limitada pela circunferência. Ou seja, quando você roda o compasso, você forma uma linha. Qual é o nome dessa linha? Circunferência. A região do plano que ela limita, eu chamo de círculo. Então, repare que aqui nós temos a diferença. O círculo é a região que fica envolvida pela linha e a circunferência é só a linha. Então, essa é a diferença entre círculo e circunferência. Então, pense assim, círculo é uma região, circunferência é uma linha. Quando eu falo em círculo, circunferência, gente, eu estou no contexto bidimensional, ou seja, estou no contexto de um plano, certinho? Elementos de uma circunferência. Então, gente, o raio de uma circunferência é a distância de qualquer um dos seus pontos ao centro do círculo limitado por ela. Em um círculo, há infinitos raios, todos de mesma medida. Então, gente, na verdade, o raio é aquela abertura que a gente dá no compasso para poder girar ele. Todos os pontos que pertencem à linha gerada, se você medir qualquer um desses pontos, a distância dele ao ponto central sempre vai dar a mesma distância. E que distância que é essa? A medida do raio da circunferência. Quando conectamos dois pontos distintos de uma circunferência por um segmento de reta, ele será chamado de corda. O diâmetro é uma corda, sendo que sua característica fundamental é que passa pelo centro do círculo e a sua medida é o dobro da medida do raio.
Em toda circunferência, a maior corda possível, né, em termos de comprimento, é o diâmetro. Então, gente, corda é quando eu ligo dois pontos distintos de uma circunferência. Quando esse segmento de reta passa pelo centro do círculo, eu digo que essa corda é, na verdade, um diâmetro, tá bom? Então aqui, gente, para resumir, uma corda é um segmento qualquer que une dois pontos de uma circunferência. Então esse segmentozinho aí dentro do círculo seria uma corda. O raio é qualquer segmento de reta que tem como extremidade o centro do círculo e um ponto qualquer da circunferência. E o diâmetro é uma corda que passa pelo centro do círculo. Então não se esqueça, a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio, tá bom? Pode-se também calcular o perímetro de circunferência, isto é, o seu comprimento. Em todo círculo, a razão entre a medida do comprimento de sua circunferência pelo seu diâmetro é um número racional chamado de π. Nós já vimos o número π, né, nas aulas de conjuntos numéricos de racionais. E essa é a grande sacada no cálculo de comprimento de circunferência, que o comprimento da circunferência, da linha que forma a circunferência, quando eu divido ela pelo diâmetro, sempre vai dar π. Não importa o tamanho que seja dessa circunferência, tá bom, gente? Por isso que o número π ele é tão importante e tão estudado. E, assim sendo, o comprimento de uma circunferência, só para você lembrar, é 2πr, ou seja, 2 multiplicado por π multiplicado por r. Posições relativas entre circunferências. Agora vamos considerar circunferências distintas contidas em um mesmo plano. Podemos considerar as posições possíveis entre essas circunferências. Observe as seguintes imagens. Aqui nós temos o símbolo olímpico. Repare que nós temos circunferências, pares de circunferências que se encontram em dois pontos distintos. Aqui nós temos duas circunferências, sendo que uma delas está dentro da outra, ok? Aqui nós temos circunferências que se tocam em um único ponto. Aqui nós temos duas circunferências, certo? Que não se tocam, ok? Aí, no caso, o brinco representando essas duas circunferências. Quando duas circunferências não possuem ponto em comum, elas podem ser internas ou externas. Elas são internas quando o círculo de uma está contido dentro do círculo da outra. E são externas quando suas regiões circulares não possuem ponto em comum. Então repare aqui, ó. Aqui nós já temos a nossa primeira posição relativa. Nós temos aí duas circunferências, certo? E repare que elas são distintas. Elas são externas. Uma está de um lado e a outra está do outro. E eu não tenho uma delas dentro da outra. Elas são externas, ok? Elas estão afastadas uma da outra. Então a primeira posição relativa aí é circunferências externas, ou seja, o círculo se eu pegar as regiões circulares delas, elas não possuem intersecção, certinho? Então aqui são circunferências externas. Pode acontecer delas serem circunferências internas. E repare que a circunferência menor, ela está dentro da maior. E todos os pontos do seu círculo estão dentro do círculo da circunferência maior. Ou seja, uma está dentro da outra, simplificando, né, gente? Então, circunferências internas é isso. É quando uma está dentro da outra e as externas quando elas estão afastadas. Elas não possuem aí, uma está fora da outra, né? Agora, quando duas circunferências possuem dois pontos distintos em comum, e só dois pontos, elas são chamadas de circunferências secantes. Ou seja, secantes é a posição relativa entre elas, certo? Então repare aí nessas duas circunferências, uma verde e uma azul. Repare que ela tem dois pontos em comum, ou seja, elas se cruzam em dois pontos. Eu tenho dois pontos que pertencem tanto à circunferência azul como à circunferência verde. Então, nesse caso aí, eu digo que são circunferências secantes. O símbolo olímpico, né, que eu já trabalhei com vocês nessa aula. Repare que, por exemplo, o aro azul e o aro amarelo, eles se cruzam em dois pontos. Então, eu posso pensar aí que também esses aros se encontram aí de maneira secante, ou seja, a posição relativa entre
o aro azul e o aro amarelo, por exemplo, é uma posição relativa de circunferências secantes. Agora, quando duas circunferências possuem apenas um ponto em comum, dizemos que tratam-se de circunferências tangentes. Observe os próximos exemplos. Então, observe essa imagem aqui, gente. Notem que as circunferências C1 e C2, elas se tocam em um único ponto. Elas se tocam suavemente, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas circunferências que são tangentes. Elas se encontram em um único ponto. Então, repare que circunferências secantes são circunferências que possuem dois pontos em comum e circunferências tangentes são circunferências que possuem um único ponto em comum. Nesse caso aqui, no primeiro caso, eu tenho circunferências tangentes externas, porque uma está fora da outra, né? No segundo caso, essas duas circunferências, elas também se tocam, certo? Só que elas se tocam, a menor, ela está dentro da maior. Você consegue ver que elas são o quê? Circunferências internas. Só que elas se tocam também levemente, suavemente em um único ponto. Ou seja, elas possuem essas circunferências, elas possuem um único ponto em comum. Então, nesse caso aí, eu tenho circunferências tangentes internas, tá bom? Aqui nós temos duas correias que também eu posso pensar como circunferências tangentes, porque elas se tocam em um único ponto. Repare que esse ponto de tangência é um ponto bem suave, bem sutil, né? Quando duas circunferências possuem o mesmo centro, elas são chamadas de concêntricas. Seus círculos também serão concêntricos. Observe os próximos exemplos. Então aqui, gente, eu tenho um exemplo de círculos, né, circunferências concêntricas. Repare que o ponto marcado, o centro marcado, ele é o centro tanto da circunferência menor como da circunferência maior. Repare que elas são internas, né? Só que nesse caso, são circunferências internas especiais, porque elas possuem o mesmo ponto em comum. Então aqui eu tenho um exemplo de circunferências concêntricas. Um outro exemplo, gente, seria esse exemplo colorido aí, ó. Nós também temos circunferências concêntricas. Elas possuem o mesmo ponto, o mesmo centro. O centro de uma é o centro de todas as outras circunferências vistas, tá bom? Então, para fixar nossa aula de hoje, bora fazer um exercício aqui. Em uma aula de filosofia, um professor desenhou o seguinte esquema no quadro negro. As circunferências que limitam os termos direito e moral são. Então aqui nós temos o esquema que ele desenhou e aqui eu tenho as alternativas. Gente, as circunferências que representam a moral e o direito, né? Repare que elas estão no mesmo plano e elas têm uma posição relativa entre elas. E a pergunta que eu faço para você é, se baseando em nossa aula de hoje, qual seria a posição relativa entre essas duas circunferências? Professor, qual seria? Repare que elas têm dois pontos em comum, né? A região aí cinza, a região que está a intersecção, né, das regiões circulares de cada uma delas. Mas o importante aqui é que essas circunferências, elas possuem dois pontos em comum. Se elas possuem dois pontos em comum, elas são o quê? Circunferências secantes. Portanto, a resposta correta para essa questão seria a letra A, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí as posições relativas entre circunferências. Não se esqueça, depois compareça na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente para você melhor fixar o conteúdo. Bons estudos e até a próxima.